Nós vamos resolver a questão 14, que caiu no ENAD de 2005. Considere P de x igual a m menos 4, que multiplica m ao quadrado mais 4, vezes x à quinta, mais x ao quadrado, mais kx mais 1. Um polinômio na variável x, em que m e k são números reais. Assinale a opção que apresenta condições a serem satisfeitas pelas constantes m e k para que P de x não admita raiz real. E aqui nós temos os itens A, B, C e D com os valores de m e a variação de k. Então veja que no exercício ele dá um polinômio e quer saber quais são os valores, e é importante a gente verificar que m e k são números reais. E ele quer saber qual vai ser, né, os valores de m ou o valor de m de k para que esse polinômio admita raiz real. Antes, nós vamos usar um conceito que, se um polinômio, por exemplo, de grau n, ele admite n raízes complexas. Muito bem. Se esse n for ímpar, significa que ele vai ter raízes complexas conjugadas, raízes complexas conjugadas. Então nós temos raízes complexas conjugadas. O que quer dizer isso? Raízes complexas conjugadas significa que se uma raiz desse polinômio de grau n tiver a cara a mais bi, vai haver sempre uma que é conjugada com a mais bi. Quer dizer, se a parte real for igual, né, a e a são iguais, a parte imaginária b e b são iguais, e aqui uma raiz tem o sinal mais, outra raiz tem o sinal menos. Então o que a gente observa que as raízes complexas de um polinômio aparecem sempre em pares. Então o número de raízes complexas de um polinômio vai ser sempre par. Se esse grau n é ímpar, significa que sempre vai haver uma raiz real. Por quê? Porque nós temos um número par de raízes complexas completando com uma raiz real, né? Na realidade vai haver só uma raiz real, que o que a gente quer colocar aqui, essa raiz real, é a chamada real complexa. Por exemplo, se a raiz é 2, nós sabemos que 2 mais 0i é um número complexo. Mas o que eu estou fazendo referência é que a parte real desse número é 2 e a parte imaginária é 0. Então, se um polinômio é de grau ímpar, nós estamos aqui verificando que vai ter uma raiz real sempre. Veja que esse polinômio é de grau ímpar. Se ele é de grau ímpar, vai admitir uma raiz real e pode estar admitindo 4 complexas. Quer dizer, se a gente pensar nessa possibilidade de ter complexas, né, você pode ter 4 raízes complexas, né, em pares conjugados, e uma raiz real. Mas como ele quer um exercício que o P de x não admita raiz real, esse polinômio não pode ser de grau 5. Então, necessariamente, nós vamos ter que impor a condição que esse coeficiente
numérico de x à quinta seja zero para que o novo polinômio seja de grau 2. E é evidente que um polinômio de grau 2 pode sim admitir raízes complexas. Os polinômios de grau par podem ter todas as raízes complexas, que são novamente impares conjugados. Então, nós vamos pegar essa expressão m menos 4, m2 mais 4 igualar a zero. Veja que se o m for igual a 4, nós temos 4 menos 4 que dá zero e esse produto dá zero. Então, uma raiz para que esse primeiro membro seja zero é que o m seja 4. Veja que o m e o k têm que ser reais. Ele coloca exatamente isso aqui, em que m e k são números reais. Então, quando você busca no segundo fator, a imposição dele ser zero, você tem que m ao quadrado é igual a menos 4. E sabemos que o valor de m é complexo, porque o radicando é negativo. Então, esses valores de m não são reais. Então, eu não uso essa condição. Então, para que o m seja real e que esse coeficiente numérico seja zero, o m tem que ser igual a 4. Se o m for 4, esse polinômio p de x recai para um polinômio do grau 2. E nós agora vamos impor a condição para que esse polinômio admita raízes somente complexas, que não sejam reais. Sabemos que esta equação do segundo grau, para que ela tenha raízes complexas, o delta, que é dado, é o discriminante, é isso? D2 menos 4AC, que vai ser o discriminante da fórmula que acha as raízes dessa equação, tem que ser discriminante, tem que ser negativo. Então, nós vamos impor essa condição para que o discriminante seja negativo, para que aqui admita somente raízes complexas. O nosso b será o k, então k ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o a é 1, vezes c, que é 1, então menos 4 tem que ser menor que zero. Então, nós temos aqui uma inequação onde nós iremos buscar os valores de k para que o discriminante seja menor que zero. Vamos usar aqui o artifício geométrico, representando no sistema cartesiano, onde esse eixo nós temos a variável k, pensando nisso num polinômio que é uma função. Isso é um polinômio, nós vamos olhar numa forma de função. F de k igual a k ao quadrado menos k. Então, quando a variável for k, aqui temos o eixo que chamaremos f de k e vamos representar esse gráfico. Sabemos que isso aqui é uma lei que representa uma parábola e essa parábola ela está passando pelo menos 4. Então, nós vamos aqui locar o y menos 4, que ela corta o eixo, que para a gente aqui é o eixo f de k, no menos 4, porque exatamente no menos 4 o k é zero. Então, veja, quando o k for zero, o f de k é menos 4. Então, quando ela passa por aqui, exatamente por aqui a parábola, o k é zero. Então, ela corta o f de k em menos 4. E onde essa parábola corta o eixo k? Quando
o k ao quadrado menos 4 foi igual a zero, e sabemos que o k ao quadrado é igual a 4, onde vamos tirar que o nosso k é a raiz quadrada, ou mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Então nós temos aqui o menos 2, temos aqui o mais 2, sabemos que essa função tem a concavidade para cima, já que o a, o coeficiente numérico do k ao quadrado é positivo, e nós vamos ter aqui uma parábola que tem o coeficiente de a positivo, uma parábola que tem concavidade para cima. Então essa parábola é a parábola que está representada como f de k, melhor, f de k igual a k ao quadrado menos 4. Veja que isso aqui, né, à medida que nós vamos dando valor para k, nós vamos encontrando as imagens. Então, ele está querendo saber o seguinte: para que valores de k as imagens são negativas. Então, se nós observarmos aqui, ó, para valores de k nesse intervalo, quando a gente busca a imagem pela função, a imagem está abaixo do zero e essas imagens são negativas. Então, com o valor de k aqui, nós temos as imagens negativas. Então, o nosso k está variando entre menos 2 e 2. Nesse intervalo, k ao quadrado menos 4 é menor que zero. Veja que exatamente no menos 2, né, quando a gente coloca o k menos 2, o k ao quadrado menos 4 é zero. Então, se substituirmos aqui o k menos 2, nós vamos encontrar zero. Mas a condição é que seja menor que zero e não igual. Então, esse ponto aqui, ó, ele está fora, né, porque pela inequação nós não temos a condição de ser igual a zero, e da mesma forma aqui, esse k igual a 2 está fora, porque se colocarmos k igual a 2, nós vamos ter a imagem zero, e não é o nosso caso da inequação. Então, quando o k está variando entre menos 2 e 2, nós temos k ao quadrado menos 4 negativo. Isso impõe que o nosso polinômio p de x igual a x ao quadrado mais kx mais 1 admita raízes complexas quando o nosso k varia nesse intervalo. Olhando novamente para a questão, quais os valores de m e k para que p de x não admita raiz real, ele só admita raiz complexa. Para que ele admita raiz complexa, não pode ser do grau 5. Para que não seja do grau 5, o m tem que ser igual a 4. Então, m igual a 4. Quando você coloca o polinômio na forma de grau 2, você observa que o seu k tem que ser maior que menos 2 e menor que 2. Aqui está os valores de m e os valores de k para que esse polinômio não admita raiz real. Veja, m igual a 4, temos aqui, m igual a 4, temos aqui, certo? E o valor do nosso k varia entre menos 2 e 2. Então, na realidade, estamos vendo que a resposta ao item A, m igual a 4 e k maior que menos 2 e menor que 2. Aqui está a solução da nossa questão.